Ainda haverá o dia que eu irei gravar um vídeo aqui no canal divulgando aí a cura que foi descoberta, a cura de qualquer doença. Isso porque a ciência não tem limites e nos últimos 30 anos, nossa, velho, muita coisa foi descoberta e muita façanha foi realizada pela ciência. E é claro que eu não poderia deixar de vir aqui no canal e divulgar justamente para vocês essa notícia, que cientistas conseguem reproduzir filhotes de ratos do mesmo sexo, ou seja, ratos de um casal do mesmo sexo. Eu confesso a vocês que quando eu li o título dessa matéria há uns dias atrás, eu fiquei pensando, como assim 2 ratos do mesmo sexo tiveram um filhote? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eles fizeram o ato sexual e um deles engravidou. Só que não é bem assim. Mas mesmo não sendo assim, não deixa de ser uma grande façanha da ciência e um grande avanço aí para, nossa, velho, uma coisa ilimitada, se é que me entendem, em aspectos principalmente humanos. Então vamos ler a matéria aqui e fazer algumas considerações que eu tenho certeza que vale muito a pena você continuar comigo aqui no vídeo até o final. Então se liga só, cientistas conseguem reproduzir filhotes de ratos de casais do mesmo sexo. Uma nova técnica que usa célula-tronco modificadas, apagando grupos químicos do DNA associados ao sexo, consegue obter descendentes viáveis de ratos a partir de 2 fêmeas. Patrick, o que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que tem a capacidade de se tornar outras células. Só que existem várias células-troncos. Tem as células-tronco do tipo totipotenciais, que podem gerar qualquer tipo de células. Tem as células pluripotenciais, que podem se tornar um grande número de células, mas mesmo assim não todos. Então as pluripotenciais podem aí se diferenciar em células lá dos folhetos germinativos, como ectoderma, mesoderma e endoderma, e tem as células multipotenciais, que também podem se diferenciar em alguns grupos de células específicos. Então, vários tipos de células-tronco existem. Então, olha só, uma equipe de pesquisadores conseguiu reproduzir descendentes de ratos viáveis de casais do mesmo sexo, graças a uma nova técnica que usa células-tronco modificadas, apagando grupos químicos do DNA associados ao sexo. Então, provavelmente eles devem ter modificado lá aspectos de cromossomo sexual. É a primeira vez que esse método foi usado com sucesso, depois de pesquisas anteriores que recorreram a outras técnicas para reproduzir descendentes a partir de casais do mesmo sexo. O estudo foi publicado na quinta-feira passada na Stem Cells. Então, que bacana, né? Muitas espécies de animais são capazes de se reproduzir com métodos que não exigem um casal formado por um macho e uma fêmea, como acontece com répteis, anfíbios e peixes. Mas o processo é mais complicado no caso dos mamíferos. Estamos interessados na questão de por que os mamíferos só podem experimentar a reprodução sexual. Eu faço também aqui uma observação com relação a não que seja do mesmo sexo, mas uma outra forma que os seres vivos podem gerar outro, né? A paternogênese, que no caso as abelhas que produzem o zangão, mesmo não tendo aí o ato sexual. Interessante. Pessoal, cara, é massa você ler isso, você fica lembrando de várias outras coisas. Mas o processo é mais complicado no caso do mamífero, que já li, então vamos só aqui continuando, né? Estávamos interessados na questão do porquê os mamíferos só podem experimentar a reprodução sexual. Disse a revista o qual autor do estudo. O estudo desenvolveu um complexo processo de manipulação genética com o qual foram eliminados anomalias geradas no processo reprodutivo de casais do mesmo sexo. Os mamíferos geralmente herdam 2 conjuntos de genes, um do pai e outro da mãe. Mas o grupo químico do DNA associado ao sexo, a chamada impressão genética, é herdado de um único genitor. Olha que interessante, né? Nesse caso, o subconjunto do outro genitor fica inativo, pois é apagado ao transmiti-lo. Se o processo de apagamento não funcionar corretamente, o filhote pode sofrer anomalias ou até morrer. A mistura do material genético de casais do mesmo sexo apresenta o risco de os bebês receberem 2 conjuntos de impressões gênicas. O estudo usou células-tronco embrionárias haploides, no caso com a metade da quantidade de cromossomos, que aparecem com as células como as células germinativas originais,
as prepulsoras dos óvulos e dos espermatozoides, explicou o coautor. Depois, alteraram a composição das células, apagando as regiões com impressões genéticas. Provavelmente eles fizeram aí esse apagamento aí, deve ter sido uma deleção, né? Deleção é quando deletam uma parte do material genético. É muito provável que eles tenham feito isso, para imitar o processo de apagamento que ocorre na reprodução normal. Usando 2 conjuntos de DNA de fêmeas de ratos com manipulações genéticas, os cientistas conseguiram produzir 29 filhotes de ratos de 210 embriões, que conseguiram viver até a idade adulta e se reproduzir normalmente. Então perceba, né? Utilizaram vários embriões para poder conseguir aí obter esse resultado. Mas os ratos obtidos a partir de dois conjuntos de material genético masculino que foram injetados em um óvulo de rato cujo núcleo fora removido e, portanto, o material genético feminino, sobreviveram apenas 48 horas. Interessante isso. Vamos ler de novo, olha só. Mas os ratos obtidos a partir de 2 conjuntos de material genético masculino sobreviveram apenas 48 horas. Os pesquisadores planejam estudar o porquê que ocorre que esse processo não funcionou no caso do sexo masculino. Isso é interessante, né? O pesquisador da pesquisa das células-tronco, King's College Lawrence, qualificou o estudo como de ponta e acredita que poderia lançar luz sobre diferentes aspectos da reprodução entre mamíferos e abre novas portas para futuras pesquisas, disse a agência. Explorar como aplicar as tecnologias semelhantes no futuro próximo para os seres humanos é impossível. O risco de anomalias graves é muito alto e serão necessários muitos anos de pesquisa com diferentes animais para saber como se poderia fazer isso com segurança. Os autores deram um passo extremamente importante para que possamos entender o porquê que os mamíferos só se reproduzem sexualmente. Interessante, né? Por que será que os mamíferos só se reproduzem sexualmente? Vocês já ouviram falar em eugenética? É uma área bem atual da ciência que justamente também trata acerca dessas manipulações genéticas, eu não vou dizer vaidosas, eu vou dizer mais modificações genéticas escolhidas, digamos assim. Gente, estamos vivendo aí realmente uma grande transição aí, né, desses avanços tecnológicos, né? Uma nova era está chegando aí na tecnologia e a medicina e a ciência ganha muito com isso, né? Quando a tecnologia cresce, a ciência também cresce. Eu confesso a vocês que eu fico muito feliz com esse avanço da ciência, mas eu fico um pouco meio com medo, com o pé atrás, sem saber até onde poderemos chegar. Mas e aí, quanto a vocês, qual a opinião de vocês com relação a esses avanços da ciência? Comentem aqui embaixo, vamos conversar um pouco sobre o que você pensa sobre esses assuntos de avanço da ciência. E também, se puder, coloquem aqui links aqui embaixo com outras matérias que você queira que eu aborde aqui no canal. E se você gostou desse vídeo um pouco mais despojado e lendo alguma notícia que me chamou a atenção, também comente aqui para eu poder trazer para vocês mais conteúdos assim, né? Para não ficar só nas videoaulas e nos vlogs. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo aqui foi interessante, compartilhe nas redes sociais. Fico por aqui, forte abraço e até a próxima.